caso de dor, ponha gelo, mude o corte do cabelo, mude como modelo. Vá ao cinema, dê um sorriso, ainda que amarelo, esqueça o seu cotovelo. Se amargo for já ter sido, troque já esse vestido, troque o padrão do tecido. Saia do sério, deixe os critérios, siga todos os sentidos, faça fazer sentido. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. Caso de tristeza, vire a mesa, coma só a sobremesa, coma somente a cereja. Jogue para cima, faça a cena, cante acima de um poema, sofra apenas, viva apenas. Sendo só fissura ou loucura, quem sabe casando cura, ninguém sabe o que procura. Faça uma novena, reze um terço, caia fora do contexto, invente seu endereço. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. Mas se apesar de banal, chorar foi inevitável, sinta o gosto do sal, do sal, do sal, do sal. Sinto o gosto do sal, gota a gota, uma a uma, 2, 3 mil, 10, 100 mil lágrimas, sinta o milagre. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. A cada 1000 lágrimas, a cada 1000 lágrimas sai um milagre. A cada 1000 lágrimas, a cada 1000 lágrimas, a cada 1000 lágrimas. E quando a Marilane me convidou para estar aqui com vocês virtualmente, trazer um pouco de arte, ela me fez o convite de contar uma história de muita força, mas eu também quis trazer um pouco de sutileza, porque para a gente cuidar uma das outras, a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa estar bem com a gente. Então, não tá fácil, e tá tudo bem, não tá tudo bem, e tá tudo bem chorar, e tá tudo bem se cuidar. Essas são as palavras da Alice Ruiz. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. E a gente tem que ficar muito forte, muito resistente, porque a todo dia a gente continua morrendo, a gente continua sendo violentada. Eu falo a gente porque enquanto todas não se emanciparem, nenhuma de nós estamos de fato emancipadas. E é uma luta constante, diária. E no meu disco do Absurdo, eu homenageio com uma canção da minha autoria e poema da Micheline Verunski, uma mulher que foi morta aos 48 anos. Ela era uma militante também, sindicalista, militante do PSTU pernambucana, Sandra Lúcia Fernandes. Sandra, de cabelo de fogo, gostava de carnaval, estava voltando inclusive no dia 16 de fevereiro do carnaval com seu companheiro de 22 anos, o Marco. E os vizinhos ouviram muitos gritos das discussões deles. Algumas amigas próximas falavam que ele tinha muita insegurança de estar do lado de uma mulher que tinha
acabado de passar no vestibular para Direito, estava bem, estava feliz, cheia de planos, né? Trabalhava no sindicato, era toda articulada e tinha um filho de 10 anos que os vizinhos ouviram gritando muito, pedindo para que o Marco não matasse a mãe, o que foi em vão. O Marco matou os dois, que morreram abraçados, com 8 facadas cada um deles. E é tão banal matar mulher desde sempre no Brasil, tá aí o podcast Praia dos Ossos para contar pra gente, que o Marco no julgamento ele foi condenado a 54 anos de prisão, mas ele não tinha nenhum remorso a não ser o sofrimento da própria família. E ele, bem na época do crime, alegou ciúmes. Essa história marcou muito a Micheline, que também é pernambucana, como Sandra, uma poeta, escritora porreta, está lançando agora um livro fantástico, né, O Rugido da Onça. E ela fez esse poema que eu transformei em canção e que eu canto para vocês em forma de encorajamento, para que a gente siga resistindo todos os dias por nós e por todas nós. Meu amor, eu não vou morrer. Afogada, atropelada, despencada do céu, do avião do 12º andar. Meu amor, eu não vou não morrer, embriagada, desfalecida, esfaqueada por essa tua palavra, poesia que seja pedra fosforescente, ou seja, faca. Meu amor, eu não vou morrer agora. Eu tenho ainda 3 espadas, 7 balas de fogo, um arsenal de argumentos, 300 palavras, meu amor. Eu não vou morrer agora, no melhor do jogo, na penúltima fase. Eu não vou, mesmo que eu morra, meu amor, mesmo que eu morra, eu não me dou por vencida. É que na contagem final eu viro outra e tenho ainda 7 vidas. Eu viro outra. Eu tenho ainda 7 vidas. Eu viro outra e tenho ainda 7 vidas. Para Sandra e Cauã. Pro alto e avante. Boa noite para quem nos acompanha ao vivo. Eu sou Marilane Rabelo, eu sou produtora cultural, eu construo um grupo de mães que chama Maternar, construo um grupo do Sagrado Feminino que chama Nove Luas, construo um grupo, um coletivo de militantes feministas, o Feminismo Popular de Varginha, que está aqui hoje também promovendo essa live. E hoje a gente veio aqui para falar, né, dessa comemoração do Dia Internacional da Mulher, esse tema que Isabela Moraes abriu aqui tão brilhantemente, né, esse vídeo que fez essa abertura da live de hoje, que teve a participação, eu já disse, da Isabela Moraes, que é uma cantora, compositora, produtora, socióloga, oraculista, intérprete maravilhosa, espetácula,
Ela lançou o primeiro álbum dela no ano passado, no financiamento coletivo. O álbum chama Do Absurdo, está aí disponível para a gente ouvir. Ela fez Milágrimas, a primeira música, que é uma canção da Alice Ruiz, e ela vem dizer, né, dessas dores que todas nós mulheres passamos, várias dores, e agora, nesse momento de pandemia, onde a gente percebe que quando a situação fica difícil, ela fica mais difícil ainda para as mulheres, né? E ela vem dizer, a Isabela, né, que está tudo bem não estar tudo bem. E nesse momento é preciso que a gente tenha essa consciência, porque está difícil para todo mundo, então é preciso que a gente acesse essa força que a gente tem interna para dar conta do que a gente dá conta. E tudo bem não dar conta de tudo, porque a gente não vai dar mesmo, né? E a gente sabe, a gente aprende isso e ainda consegue se ajudar no meio desse turbilhão todo. E a Isabela Moraes fez também essa música para Sandra e Cauã, que é uma música da autoria dela. A música é dela, né? A poesia, ela disse, da história, contou um pouco para a gente. E eu acho que é muito importante o que ela diz, quando ela vem dizer que enquanto qualquer mulher morrer ainda vítima de violência doméstica, cada uma de nós mulheres morremos um pouco. E é por isso que a gente luta, e é por isso que a gente está aqui dizendo que hoje não é um dia só de comemorar, não é um dia só de receber flores, é um dia de luta, é um dia de continuar lutando. As nossas conquistas foram muito poucas ainda há muito que se conquistar, ainda há muito caminho pela frente. E essa live de hoje, ela é uma parceria, né, do coletivo, do FPV e também do PCdoB Varginha, e das mulheres que aceitaram esse convite para participar dessa live, que estão aqui hoje. E eu vou convidar agora a presidenta do PCdoB Varginha, Mônica Cardoso, para dar as saudações aí de abertura. Mônica Cardoso, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Mari. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês, a essas mulheres maravilhosas que estão conosco essa noite. Marilane, que, como já disse, compõe vários coletivos de mulheres, de mães, de mulheres que lutam pelos seus filhos, que lutam pelos seus direitos. Agradecer a presença das nossas duas debatedoras, Mara e Fernanda, duas mulheres maravilhosas de luta que estão sempre conosco, né, à frente de vários movimentos. E dizer que, além delas, nós temos as artistas, né, Isabela Moraes, o Maraquetê, a Ana Martins e a Raquel Mitidieri. Agradecer vocês também que estão conosco nessa noite tão importante, e a todos os presentes. E dizer que nós estamos aqui hoje, gostaríamos de estar realizando essa atividade como nos anos anteriores, presencialmente, né? Que é mais acolhedor, que é mais aconchegante, que é estar junto. Mas, infelizmente, em razão da pandemia, nós não podemos fazer dessa forma, mas não poderíamos deixar passar em branco. Apesar de não termos muito o que comemorar nesse momento, mas temos que nos encontrar, nos apoiar, né? E o PCdoB está realizando plenárias municipais, regionais e estaduais com uma discussão de um documento base para a 5ª Conferência Nacional do PCdoB, e esse documento trata da emancipação das mulheres, pautado também no feminismo popular, um feminismo que se aproxime das massas, das mulheres periféricas, das mulheres negras, que ouça e que traga soluções para essas mulheres. Nós fizemos discussão desses documentos durante 2 meses, né? Apresentamos na nossa conferência, na nossa plenária estadual, e levaremos para a nossa conferência nacional, para que juntos, homens e mulheres, possamos avançar nessas lutas, nessa luta por igualdade de direitos, nesse combate ao machismo estrutural que nós vivemos, nesse combate, né, à desigualdade, à violência de gênero,
ao aumento do feminicídio, que se potencializou. Todos esses fatores se potencializaram muito na pandemia. Muitas mulheres ficaram com uma sobrecarga absurda de trabalho que já existia, porque já assumiam trabalho doméstico, cuidado dos filhos, trabalho fora, e com a pandemia começaram a assumir também um papel que antes era da escola, né, que é dar toda assistência aos filhos que estão em regime remoto, estudando em casa. E muitas mulheres que eram trabalhadoras informais perderam os seus empregos e agora não têm mais o auxílio do governo para sobreviver, aumentou a fome, a miséria, e as mulheres são sempre as mais afetadas. Então, nesse sentido, nós vamos hoje discutir um pouco sobre, né, a emancipação da mulher, a luta das mulheres trabalhadoras, o feminismo popular, e trazendo essas mulheres para perto de nós, ouvindo essas mulheres maravilhosas. Eu agradeço a presença de todos e que tenhamos uma excelente live. Muito bem, Mônica. Muito obrigada. Então, vamos seguir aqui com a nossa programação. Eu queria dizer para vocês que estão acompanhando a gente está fazendo uma transmissão cruzada em várias páginas. Quem quiser fazer comentário, perguntas e participar com a gente, eu vou conseguir acompanhar na página do Feminismo Popular de Varginha ou na minha página Marilane Rabelo, lá do Facebook, que eu vou conseguir acompanhar os comentários. Então, quem quiser perguntar ou fazer algum comentário que a gente leia aqui, façam nessas duas páginas, por favor. Aí, Mônica, se você conseguir acompanhar no PCdoB, você traz as perguntas de lá também, da página do PCdoB, tá bom? Nós vamos agora, nessa parte cultural da nossa live, vamos apresentar um vídeo, que é um vídeo poesia, da Raquel Mittieri, que é uma poetisa, atriz e cantora daqui de Varginha, e ela gravou esse vídeo para a gente. Vamos apresentar ele hoje. Vamos lá. Fabulesia dela. Ela não sabe que está em constante contato consciente com seus entes feridos. Esses seres que nos atravessam, perpassam, ultrapassando os quesitos de tempo e espaço, coniventes cúmplices de possíveis fracassos. O toque suave do sopro sonoro que sai de sua boca perfura profundamente o peito já esburacado de sua carcaça de louca. Ela não sabe que grita. Sua histeria aguda não conflita, apenas borbulha em notas e ajuda a conviver com as feridas, abertas como janelas. Seu canto, distraído, dispersa os engasgos, transmutando-os em múltiplos orgasmos, desritmados, que com suas melodias distorcidas podem levar a explosões, espasmos na pulsação natural e explícita da vida. Enquanto os passantes, já passados, prosseguiram contínuos, as cores da voz dela ainda perseguirão seus ouvidos, seguindo quaisquer destinos. E por isso, ela ainda canta, diluída, derretida, explodida no chão, cercada de formigas, a nobre cigarra e sua canção. Maravilhosa. Muito obrigada, Raquel. E agora a gente vai abrir a fala para a nossa primeira debatedora, uma mulher da qual eu sou muito fã, porque além de toda a bagagem que ela traz com essa cara de menina, ela tem uma linguagem muito acessível, e eu tive a oportunidade de estar com ela no Emancipa, onde ela falou para jovens, e eu fiquei muito mais encantada com ela ainda, como ela conseguiu passar esse conhecimento para aquela juventude ali de uma maneira tão acessível. É a Fernanda Onuma. Ela é professora universitária, doutora, mestre e bacharel em administração pela UFLA,
Boa noite, bem-vinda e muito obrigada, Fernanda. Boa noite, Mari, boa noite, Mara, Andressa, Mônica, todas as mulheres presentes, né, principalmente aí as camaradas, né, e camaradas aí, os e as camaradas que nos acompanham, né, agradeço ao convite, né, do pessoal do PCdoB, do Feminismo Popular de Varginha. Mari, não sei como é que você me aguenta ainda me ouvir falar, você, a Mônica e Santas, né, que me aguentam. E como é que fala depois desse, né, também aí depois desse poema, né? Fiquei pensando muito, né, na questão aí da cigarra, né? A cigarra histérica, a louca, né? E quanto que esses adjetivos não são utilizados justamente em relação às mulheres, né? E aí eu trouxe mais um, né, Mari? A gente até estava conversando quando você fez o convite. Nós somos as loucas, as histéricas e as bruxas. E esses tipos de agressões não físicas, né? Essas agressões, alguns aí diriam simbólicas, elas doem também, né? E elas têm não só uma questão ali discursiva, né? Elas operam também na realidade. Então, um pouco do que eu queria pensar aqui juntas, né, juntas e juntos, é essa questão, né, que vai ser uma autora que vai trazer para a gente, a Silvia Federici, que vai falar muito a respeito da caça às bruxas, né, e é um tema que, se nós pegarmos ali, às vezes a gente acompanha, né, os filmes, né, os desenhos, né, a mídia, né, e principalmente os filmes de Hollywood, eles dão ali, vamos dizer assim, tratam isso como uma coisa folclórica, uma anedota, que engraçado, olha ali a bruxa, né? E a gente não percebe o quanto que isso opera na realidade, né? E a Silvia Federici, ela vai nos trazer esse tipo de colocação. E por que eu pensei também? Porque talvez as bruxas foram as nossas primeiras aí, que a gente tem registro, claro, né? Os primeiros registros aí de feministas da classe proletária, né, daquelas mulheres que eram das classes ali menos favorecidas, né, e eu penso muito nisso, por exemplo, né, acho que tem um paralelo, claro, aí, né, sem anacronismos, no que a Mônica fala, né, da pauperização das mulheres. A Silvia Federici, ela vai se questionar, né, nos estudos dela, onde que tem um marco? Onde é que a gente acha a raiz, né, de todos esses problemas, né? Isabela falou de violência, a Mônica fala da feminização da pobreza, né? Agora a Raquel fala aí da questão das violências, diversas violências aí, né, simbólicas, morais que as mulheres recebem, mas qual que é a origem disso tudo? E segundo a Silvia Federici, a gente consegue encontrar a raiz desses problemas quando fala da caça às bruxas, né? Dessas mulheres ali que tinham saberes tradicionais, que detinham ali conhecimentos, né, sobre ervas, sobre curas, e por isso mesmo tinham um status, né, social muito alto, né, nas comunidades que elas representavam, e o quanto que isso custou a vida delas nessa transição para o capitalismo. E talvez, como a Silvia Federici fala, talvez a gente esteja diante ali, né, da mãe de todas as violências, né, e talvez aí, claro, né, que um pouquinho, né, bem humildemente, aí eu queria falar um pouquinho aí do que a autora traz de contribuição para a gente, né? Primeiro porque a gente às vezes repete um monte de coisas, né? Até coloquei essa frase aí, né? Nós somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar. Às vezes eu vejo a galera, né, assim, com camiseta, ou bota ali no Instagram, assim, mas o que isso significa de fato, né? O que a gente pode entender desse fenômeno, né, da caça às bruxas, que de repente a gente olha assim e fala, Fernanda tá louca, né? Onde que ela vai chegar no capitalismo a partir dessa discussão, né? A proposta da Mari, né, pelo menos quando ela fez o convite, era da gente falar um pouco sobre feminismo marxista. E aí o que eu comentei é o seguinte, eu falei, gente, mas essa coisa do academiquez é um pouco chata, vamos falar a verdade, né? Até pensando um pouco ali de ficar discutindo epistemologias, a diferença das feministas materialistas para feministas socialistas, para a galera do anarquismo. Assim, nós temos uma pluralidade, né, de facetas aí dos diversos feminismos marxistas, né? Por isso que eu pontuei bem aí o S. Então,
eu acho que talvez a gente aprofundar em uma só, né, uma grande aí autora, né, do feminismo marxista, que está ganhando aí mais espaço, né, nos debates contemporâneos, a Silvia Federici, acho que de repente a gente consegue avançar um pouco mais do que ficar nessa coisa da tipologia, mas para não deixar ninguém aí órfão, né, eu deixaria ali a sugestão de 2 artigos da Cinzia Arruza, que é outra italiana aí também, né, que vai, nesses textos, falar um pouco aí dessas denominações, das diferenças epistêmicas que a gente vai ter aí na diversa pluralidade, né, dos estudos marxistas. E aí, vocês dando um Google lá no nome dela, vocês vão achar uma série de outros trabalhos, né, inclusive aí, né, para quem já leu lá Os Feminismos para o 99%, já conhece a autora e já sabe que é de qualidade, né? Então, a gente deixa, né, para quem sabe falar melhor, para não deixar ninguém aí, para deixar vocês curiosos, talvez um pouco, e curiosas, né, para ver um pouquinho do que ela fala, eu acho que a Cinzia, ela é bem didática, porque ela vai comentar assim, grosseiramente falando, quando a gente pega todos os estudos, aí ela não está falando só dos feminismos marxistas, não, mas dos estudos feministas, porque sim, a gente é ciência, né, embora, né, aquela coisa, né, mulher estudando mulher, tipo, isso é científico, até na universidade a gente às vezes escuta, né, esse tipo de baboseira, mas enfim, o que ela nos apresenta é que a gente pode perceber assim, tem a galera lá, né, dos sistemas duplos ou triplos, ou seja, né, tem uma galera que a gente pode pensar assim, tem as opressões de classe, de raça e de gênero, tem gente que sobrepõe, primeiro classe, depois gênero, depois raça, ou primeiro classe, depois raça, depois gênero, tá? Por isso que eu não vou aqui me aprofundar muito nisso, mas fica a sugestão para quem tem interesse aí na temática, falar de interseccionalidade, então, é um método, né, da gente falar dessas 3 opressões, mas não diz muita coisa, por quê? Eu posso estar falando ali de uma autora que coloca raça, classe e gênero, e você de uma que põe classe, gênero e raça, ou seja, né, trabalham com essas categorias, mas elas acabam hierarquizando. Isso parece que é uma coisa só retórica, mas faz toda a diferença no tipo de projeto de sociedade que essas autoras vão propor a partir dessas leituras. E a Cinzia, ela vai separar essas daquelas autoras que essas sim estão mais ligadas aos chamados feminismos liberais, que é a galera que fala do capitalismo indiferente. Dá para ter, é só combater o patriarcado, né? Eu brinco que é o feminismo de mídia, de Rede Globo, né? Quem cita ressuscita, mas saiu já, tá, gente? Perdão, PCdoB, né? Mas se a gente parar para pensar, aquela galera que só fala em patriarcado, quando muito só fala em racismo, mas nunca trabalha as 3 coisas. E a Cinzia Arruza, assim como a gente vai perceber aqui com a Silvia Federici, é uma galera que já fala de uma teoria unitária. Né? Angela Davis, né? A Mara estava aí mostrando, né? O Mulheres, Classe e Raça, né? O próprio nome já diz. Já são autoras que tratam que todas essas opressões elas têm uma origem única. Né? E a Silvia Federici, ela vai ser bastante importante para esses estudos, né? Até por isso escolhi ela, porque ela vai ser uma que trabalha bem essas categorias, e ela foi uma das que começou a falar assim, tá, mas de onde que surge? Né? Porque esse pessoal que fala de patriarcado, por patriarcado, né? A galera do capitalismo indiferente, ou seja, o que é capitalismo indiferente? Não, acaba com o patriarcado, mas deixa o capitalismo quietinho ali, lindo, bonito. Não, dá para acabar com o racismo, imagina, o capitalismo é um outro sistema. Então, são um pessoal que lida como se fossem 3 sistemas que estão correndo, né, paralelos ali, né, mas que não se interagem. E a Silvia Federici, assim como a Cinzia Arruza, a Angela Davis, vão falar, não, a opressão de raça, de classe, e o racismo, o sexismo e as opressões de classe têm uma mesma origem. Né? E eu deixo também aí uma sugestão dos vídeos, né, da professora Sabrina Fernandes, ela vai ter esse específico, quando ela fala das vertentes dos feminismos, né, para a gente não se estender muito aqui, não, né? Como eu brinquei, eu sou rebelde, né? A Mari falou assim, fala dos feminismos marxistas. Eu falei, mas eu queria falar da Cinzia Arruza, né? E aí a proposta é um pouco essa, né? Falar, né, não dos feminismos marxistas, né? Só dei esse aperitivo aí para quem quiser se debruçar, porque realmente
é um campo muito amplo, vocês não iam me aguentar, né? E olha que a galera, né, da universidade adora, né, ficar discutindo ali a teoria, mas acho que não sei se caberia, até pela importância da data de hoje, a gente ficar ali discutindo ali, né, essas nomenclaturas, né, quando a gente pode, de repente, mergulhar um pouco mais numa autora e tirar ali alguma conclusão. E aí eu fiz essa sugestão, mas a galera do feminismo popular, poxa, as bruxas, né, a história das bruxas já está muito ligada a isso, as classes mais desfavorecidas, as mulheres mais pauperizadas, né, dessa transição do início do capitalismo e toda a criminalização, né, contra essas mulheres. E aí, eu estou usando aqui de base, né, um livro que eu acredito que muitas aí já tenham ouvido falar, pelo menos, né, quem não pegou para ler, que é o Caliban e a Bruxa, né, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva. Quase não gostei, né, vocês estão vendo aqui, quase não tem coisa legal no livro, imagina o tanto de coisa que eu marquei. Então, é lógico, né, que um livro aí de mais de 400 páginas, eu não tenho a nem menor pretensão de esgotá-lo aqui, tá? Então, eu não vou dar spoiler do livro inteiro, pode comprar ainda, que vocês ainda vão ver um monte de coisa. Gente, a Fernanda não falou disso, isso é maravilhoso. Fica a sugestão. Eu nem recebo, né, minha gente? Bem que a editora podia me notar, né? Me mandar uns livros aí, né? Tá, Silvia Federici está publicando uns novos, inclusive. E como ela é muito maravilhosa, né? E a gente sabe, né, que a galera da academia, se não sabe, deveria saber, né, minha gente? Conhecimento também depende de tempo ocioso, isso é um privilégio, né, nessa nossa sociedade. Então, a Silvia, também sabendo disso, lançou o mesmo livro, só que, gente, né, muito mais fácil para né, as mulheres da classe trabalhadora, sobretudo aí, que não tem esse privilégio que a gente tem aí na academia de estar tendo essa disponibilidade de tempo, né? Então, é o mesmo livro, né? Vocês vão conseguir ali ter acesso, né? E muita coisa eu não vou falar aqui, porque, gente, é coisa demais para a gente falar só nesse tempo. Mas também eu trouxe um pouco para a gente provocar, né? Será que nós estamos vivendo uma nova caça às bruxas, né, do Brasil? Né? As feministas, essa mulherada que quer acabar com a sociedade ali, né? Junto com as gays, com a galera LGBTQIA+, aí, né? Parece que talvez sim. Né? E uma coisa que é interessante, que a Silvia Federici nos traz, né, é justamente, né, romper com essa pequena lista de fake news aqui, né, que eu juntei num tom de brincadeira, né, que às vezes acaba acontecendo, né? A galera fala assim, ser feminismo é de esquerda, né? Então eu sou de São Paulo, não sei se tem uma galera aí de São Paulo assistindo, né? Estamos juntos. E não sei se vocês também escutaram aí, né? Uma galera de São Paulo, votei na vereadora X e tal, na deputada Y. Pô, nossa, mas ela é mulher e votou contra a Previdência, ela é mulher e votou contra a classe trabalhadora, mas ela fala tanto de feminismo. Amigues, né? Não necessariamente. Tem a galera aí do capitalismo indiferente que fala, não, mexe só no patriarcado, mexe só no racismo, mas o capitalismo é um poço de virtudes, não mexe nele. Não é o caso aqui da nossa autora, que vai falar, colegas, olha, não dá. Tá tudo junto, né? Tudo vem de uma mesma origem. Ou então aquela galera, né? Levanta a mão que já escutou isso do camaradinha, né? Não, é importante a pauta econômica, né? Debater feminismo é desvio de foco, nuvem de fumaça, né? A gente escutou muito disso aí no período. O ele não, elegeu o cara, né? E aí a gente fala, amigues, não passa essa vergonha, vamos ler as feministas marxistas juntinhos aqui, né? Para parar de passar essa vergonha. Ou ainda, galera, a classe se sobrepõe a sexo, o feminismo não deve entrar na pauta, né, dos movimentos, dos partidos, porque não, a luta de classe está acima, né, das opressões de gênero. E aí a gente tem que lembrar essa galera que fala que é de esquerda, né, de uma comunista raiz aí, né, uma mulher que foi apontada aí talvez como a discípula mais brilhante de Karl Marx, que foi Rosa Luxemburgo. Né? Inclusive, uma das mulheres responsáveis por nós estarmos aqui, né? Ela e a Clara Zetkin, né? Foram as responsáveis aí pelo primeiro Dia Internacional da Mulher lá em 1911, né? A gente deve lembrar aí disso. E Rosa Luxemburgo, né? Já dizia, quem é feminista e não é de esquerda está precisando de estratégia.
E quem é de esquerda e não é feminista está precisando de profundidade. Então, quem sabe aí a gente consegue também, né, fazer esse papel aí, meu povo, né? Estamos juntas e juntos aí, né, meu povo? De também falar disso, né? Que eu percebo muito isso na universidade, infelizmente, né? Mas também em outros espaços, que a gente fala, vamos estudar feminismo, a pessoa fala, já sei de tudo, porque meu corpo, minhas regras, né? Patriarcado. Aí fala assim, não, a culpa é do patriarcado. Eu falo, então bota o patriarcado de castigo, meu povo. Se a culpa é do patriarcado, tira a sobremesa dele e resolve tudo. Né? Ou seja, quem é patriarcado, de onde vem, né? Do que se alimenta, né? Silva Federici vai nos dar essas cenas hoje, né? De onde vem esse raio desse tal do patriarcado, né? Já falei aqui das sugestões, né? Fica de novo aí, né? A sugestão das leituras. Mas vamos lá, né? O que a autora vai falar da tal das caças bruxas? Eu diria que tem duas questões centrais ali que ela nos ajuda a responder. A origem, né? A raiz da misoginia, e que não basta falar em patriarcado como se fosse, né, a culpa é do mercado, a culpa é da sociedade, que eu brinco que é a pseudo-resposta, porque parece que respondeu, mas não respondeu nada. Ué, então, né, o mercado é o que? É um transformer, né? Onde está a sociedade? Né? Como é que resolve essa parada? Né? E a autora ela vai colocar isso, né, como eu comentei, apontando que não existe um capitalismo sem patriarcado. Né? A caça às bruxas ela foi fundamental para a transição ao capitalismo. Né? E a Federici vai nos ajudar a explicar algumas coisas, como o genocídio dos povos originários das Américas. Né? Peguei só 2 temas, como eu comentei. Quem pegar os livros aí vai deitar e rolar. Estou falando aqui só, né, de algumas questões que a autora nos aponta nesse texto. E a relação intrínseca. Alô, você de esquerda que fala que não precisa do feminismo, né? Entre as políticas liberais e o conservadorismo moral. Fernanda, mas nem todo liberal. Eu digo, ok, nem todo liberal é conservador, mas se quiser virar conservador, já pode tirar a carteirinha do clube, já tem a carteirinha pré-aprovada, e a Silva Federici vai explicar por quê, né? Que a gente pode dar uma olhadinha aqui. Estou correndo aqui que eu já vi que eu estou me estendendo. Né? Então, para a autora, não dá para falar, né, de um capitalismo limpinho e choroso fora de um patriarcado. E aqui eu vou tentar traduzir, porque, né, Caliban e a bruxa, e aí o subtítulo, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva. Fernanda, fale português. Do que ela está falando da acumulação primitiva? Ela está olhando justamente esse processo da transição do feudalismo para o capitalismo, porque a gente esquece. Mas o capitalismo, né, já dizia tio Marx, né, ele é um fenômeno social histórico, né, ou seja, ele não surgiu do nada. E aí, não só ele, né, se a gente pegar a mesma galerinha liberal, aí, Max Weber também estava preocupado, como é que a galera passa, né, séculos e séculos ali, né, de feudalismo, de repente, na virada ali, né, Revolução Industrial e pá, século XIX, se a gente parar para pensar, o capitalismo, que a galera fala assim, é a única coisa que existe, é o suprassumo do universo, é o fim da história, blá, blá, blá. São 2 séculos. Né? No capitalismo industrial, de fato, né, que está mais próximo ali, claro que a gente já está ali, né, no pós-industrial, o capitalismo ele continua se reinventando, o tio Marx já deu essa dica para nós, né, já cantou essa pedra lá atrás, mas é isso, perto do feudalismo, ele é muito recente, então os autores começaram assim, gente, as coisas não acontecem assim, as mudanças sociais não acontecem da noite para o dia, e aí seu Marx, né, vai falar para a gente, né, desse conceito, acumulação primitiva do capital. Eu vou tentar aqui traduzir. O que quer dizer? Gente, lembra lá do livro de história, né, do filminho de época, né? Como é que a galera morava lá nos feudos, os suceranos, né? Os suceranos, o cara ali que era o dono do castelo, né? E aí tinha os muros do castelo, né? E aí a gente tinha ali o feudo, né? Aquele território intramuros, e aí tinha os vassalos, uma galera que, né? Como a galera ali vivia
né, na briga, a gente ainda não tinha ali a unificação dos estados, né, tinha muita briga linda, né, dos senhores feudais, blá, 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 né, essa galera trabalhava, né, os vassalos trabalhavam nas terras do suzerano, né, em troca de proteção. Né? Então, você produz aqui, né? Produz para sua subsistência, produz para mim também. Você pode ficar aqui no intramuros, eu te protejo, você tem onde morar, tem uma terra ali para você estar trabalhando, ok? Ok. Como é que essa galera conseguiu pela primeira vez acumular dinheiro para deixar de ser o feudalismo, né, grosseiramente falando, só para a gente entender, um sistema de socialização de produção baseado nesse feudo para passar a um sistema que determina a acumulação de capital, o capitalismo. Para essa galera não recebia dinheiro, eu trabalhava em troca de proteção. Como é que pela primeira vez alguém conseguiu ganhar dinheiro? Então, o tio Marx foi lá estudar essa parada, né? E ele vai dizer, olha, pelo processo de acumulação primitiva do capital, primeiro, peste negra, morreu geral na Europa, né? E o que acontece quando você, né, tinha esse sistema de produção, lembra aí, né, sistema de produção, tal, a relação, né, materialismo histórico, né? Não sei se a galera está lembrando aí, né, dos cursos aí de formação. O que acontece se você tem um modo de produção bastante intensivo, ou seja, precisa de muita mão de obra, porque a galera, né, tinha John Deere, né, tinha trator, tinha tecnologia, não, a galera arava ali na mão mesmo, né, para produzir os alimentos que abasteciam ali tanto os suzeranos quanto os vassalos, né? O que acontece quando a peste negra, né, vai lá, tem autores que falam, pá, morreu 1/3 da população europeia. Né? O que acontece aí, a galerinha do mercado financeiro, né? A teoria elementar do mercado. O que acontece, ceteris paribus, né? Se você tem um fator de produção, mão de obra, né? Que você continua tendo uma demanda muito alta, mas a oferta diminuiu, né? O preço sobe. Ou seja, né? Vamos falar português aqui. Tinha 3 pessoas fazendo um trabalho, morreram 2, ficou só uma, e o senhor feudal fala assim, continua trabalhando para mim, produzindo igual, ele vai falar o quê? Né? Mas aí tá faltando gente, morreu geral. O cara do outro feudo fala assim, não, vem para cá, eu te pago. Aí ele fala, epa, parece que o jogo mudou, não é mesmo? Né? Ou seja, com a redução, né, da oferta de mão de obra por causa da peste negra, o que acontece? A galera começa a poder ter alguma vantagem. Né? E com isso, muitas das pessoas, o que acontece? Agora toda a avassalada, né, toda a galera camponesa, estava de alguma forma recebendo algum tipo de remuneração. E aí eles falaram, eita, eu sei fazer algumas coisas, né? Por exemplo, né, na Alemanha, né, a gente deve lembrar os shoemakers, né, que tem a mesma raiz, né, do inglês, né, e a origem anglo-saxônica, né, inglês, alemão, grosseiramente falando, depois os linguistas brigam comigo, né, mas os shoemakers, né, se a gente pegar lá para o inglês shoe, né, sapato, maker, fazedor, eram sapateiros, por quê? Era uma galera que sabia fazer sapato, né, aquela coisa da tradição que passava de pai para filho, né, e ficava nas gerações, falou assim, eita, se eu sei fazer sapato e a galera agora está recebendo, para que eles vão ficar tudo com o sapato furado? Né? Se eles estão recebendo uma graninha, eu poderia produzir sapatos artesanalmente e vender para essa galera. Né? E aí começam a surgir as primeiras chamadas corporações de ofício, que eram manufaturas, ou seja, vamos dizer assim, né, eu sei fazer sapato. Né? Então eu falo assim, pô, Mara, né? Eu ensino vocês a fazer sapato, vocês trabalham aqui comigo, vocês vão aprender o ofício, depois vocês podem vender sapato por conta, mas é bom também para mim, porque sozinha eu produzo um par por semana, nós 3 vamos produzir mais, beleza, beleza. Seriam as primeiras fábricas, bem entre aspas, né? Porque elas são manufaturas. Aí pensa comigo, o que acontece quando todos os camponeses agora estão começando a receber grana? Claro que a igreja era contra a usura, vamos lembrar, né? Usura, lucro, era pecado, não podia. Então essa galera começa a falar assim, gente, né? É o que o Weber chamava de uma sociedade estamental, uma sociedade que não tem mobilidade social. Nasci vassalo, vou morrer vassalo. Ah, se não fosse o Estado,
com a igreja, se eu pudesse vender com lucro e não pelo preço de custo, eu ia poder acumular dinheiro, né? Vocês já sentiram aí que a galera começou a sentir o gostinho ali de que queria mudar as formas de produzir e distribuir, né? E de pensar, né, aquela sociedade. Aí a reforma protestante, que o Weber fala tanto, vai ser interessante, porque a galera pensa assim, se você achava que você não podia encontrar o Deus, o rei, né, porque Deus mandou, você vai mudar assim, né, da noite para o dia, você acorda, eu já acordei meio, né, eu acordei pensando diferente, não é bem por aí, né, você fala assim, não, mas agora tem uma outra religião também cristã que eu posso, né, e ufa, não vou para o inferno, né, legal, né, então a gente começa a ver que não, né, tem uma série ali de transformações. E se agora a gente está produzindo nosso sapato, a Mari já vai brigar comigo aí, né, já passei, né? Se tem uma galera, você viu que, né, o professor já sabe que está errado, né? A gente já viu uma galera que está começando a vender, ganhar uma grana e transacionar entre si, o que acontece? Os preços estão subindo, né? Inflação nesse sentido, todos os, né, bem grosseiramente falando, os preços né, das mercadorias estão subindo. O que acontece com o senhor feudal? Ele trabalhava? Desde aquela época, né, minha gente? Nobreza não trabalhava. Se ele só tinha o dinheiro que ele ganhava do rei, mas os preços estão subindo no mercado, esse cara está sentindo aquela aguinha gelada aqui na espinha. Pô, eu vou empobrecer. O que eu faço? Cercamento dos campos. Ou seja, eu falo assim, gente, mudei. Não vou mais fazer agricultura. Agricultura eu preciso de muita mão de obra. Vou criar gado, vou criar ovelha. Por quê? Carne, desde aquele tempo, é um produto mais caro e usa menos mão de obra. E com isso eu expulsei a galera do campo, né? Cerquei nesse sentido. Daqui você não passa mais, meu filho, vai embora daqui. Onde é que essa galera vai se instalar? Né? Né, próximo aos muros, né, dos castelos, dos feudos que ficaram conhecidos como burgos, né? Daí a burguesia, né? Aquela galera que já tinha ali uma corporação de ofício, foi expulsa e começa ali as primeiras fábricas. Fernanda, não chegamos na bruxa, né? O que isso vai ter a ver? Né? Se a gente parar para pensar, Mari, pode me xingar, tá? Quando você fala, aí eu falo, gente, joguei a toalha aqui, né? Com cercamento, além de não ter mais aonde você trabalhar e produzir para a sua própria subsistência, tinha um problema, porque além da área, né, do feudo, existiam as chamadas terras comunais, que vamos colocar bem entre aspas, bosques ali próximos, que também poderiam ser utilizados ali, né, para o extrativismo, né? Você podia ir lá tirar né, uma lenha, uma fruta, né, alguma coisa que tivesse ali. E essas terras comunais, elas eram muito abundantes, né, esses bosques, em ervas que eram utilizadas principalmente para a cura das doenças. E quem detinha esse saber eram as mulheres, né, que detinham aí esses conhecimentos. E aí o que acontece? Quando você começa esse capitalismo, aí pensa igual hoje em dia, né? Você não toma um copo d'água, você não vai ter um teto sobre a sua cabeça se você não tiver dinheiro. É isso que ela está chamando de mercantilização aí da vida econômica. Antes, você conseguia ter acesso porque você mesmo plantava, ou se você ali, né, o plantio foi ruim, você ia lá no bosque, pegava uma caça, catava uma fruta e tinha o que comer. Agora você não tem mais acesso à terra, né, e você depende ali do dinheiro, né, para conseguir a sua própria sobrevivência. Existiram vários motins por comidas, e adivinha quem é que estava na liderança? A mulherada. Então, as mulheres foram as principais líderes, né, de contestação a essa transição, né, por isso que é a acumulação primitiva do capital, ou seja, a transição do feudalismo para o capitalismo, as mulheres foram as principais rebeldes ali, reivindicadoras, né, porque elas sentiram na pele mais imediatamente a questão da pauperização. Aí, né, os donos do poder aí, minha gente, não nos termos faurianos, pelo amor de Deus, né, a galera aí, os donos do Estado, né, a burguesia, fala assim, peraí, a almarada também, o que acontecia?
Essas mulheres, as tais das bruxas, porque elas curavam as pessoas, elas eram muito bem vistas nas comunidades. Então, quando elas começaram a se rebelar, fazer motim por causa da fome, os homens seguiram, porque elas eram figuras ali de representação muito central nessas comunidades. Aí, o que muito espertamente a galera que queria, a minoria, né, os 1% que queria mandar nos 99% fez? Vamos botar um contra o outro. E aí a misoginia, então, vai ser o primeiro, né, instrumento de controle. Peraí, você está triste, você perdeu as suas terras? Não, as mulheres agora vão ser o seu novo bem, sabe por quê? Né? E aqui, daí ao capital, que é do capital, né, minha gente? E Fernandes quer dizer que o patriarcado é uma invenção do capitalismo? Não. Antes, né, no próprio sistema feudal, a gente já tinha ali, por exemplo, a divisão do trabalho doméstico. Mas qual que era a diferença? Não fazia diferença nenhuma para o senhor feudal se a sua esposa cozinhava na sua casa ou não. Isso muda completamente no capitalismo, né? Por quê? Né? A mulher não era dependente, né? Ela não era, vamos dizer assim, dependente de algum homem, né? Porque quando ela vira dona de casa no capitalismo e agora toda a vida é mercantilizada, ela não tem a terra comunal para ela ir lá catar uma caça, uma fruta, ela não tem como comer. Ela depende que o cara trabalhe e traga, né? Tenha dinheiro, vá lá no mercado e traga comida, né? Então, o acesso à terra do pré-capitalismo garantia uma certa dignidade para as mulheres que foi completamente perdida após o capitalismo. Então, ela tem uma dupla dependência do patrão, vou ter que trabalhar na fábrica para ganhar o dinheiro, e também do esposo, né? Porque vai acontecer o que ela vai chamar, né? Além delas serem despossuídas da terra, elas vão sofrer o que a autora chama de infantilização legal. Mulher minha não trabalha, só vai trabalhar se eu deixar. Então, ela também vira uma posse ali do seu esposo, né? E a Silvia Federici, lá no Ponto Zero da Revolução, ela vai comentar como que houve uma compensação, a exploração capitalista, né, dos homens, para que os homens fossem a favor do capitalismo e contra aquelas mulheres que lideravam os montins anticapitalistas. Eles falaram assim: vou te dar uma escrava em casa, né? Você vai ser explorado e tudo mais, mas você vai ter uma escrava em casa. E a Federici vai explicar, inclusive, a questão da violência doméstica por esse viés, né? Porque agora eu chego tão frustrado, né? Porque eu sou explorado, eu sou humilhado pelo meu patrão, mas eu tenho quem descontar, né? A minha escrava que eu ganhei do capitalismo, as mulheres, né? E aí, né, a Silvia Federici vai dizer, foram diversos os motivos para essa caça às bruxas. O principal, a resistência das mulheres ao avanço do capitalismo, essa mercantilização da vida, porque elas foram as mais afetadas, né? Elas perderam acesso às terras comunais, né? E elas foram aí, né, nesse sentido, muito prejudicadas. Elas também eram, né, eles também temiam, né, essa galera que queria que os homens ficassem contra as mulheres, o grande poder que as mulheres tinham em controlar a oferta de mão de obra, né? Tinham passado por uma peste negra, percebendo, putz, mão de obra é um negócio importante aqui. Então, a coisa da reprodução, no sentido biológico mesmo, são as mulheres que geram a vida. Então, muitas das mulheres, inclusive as ditas bruxas, as curandeiras, elas conheciam ervas ali que tinham um efeito contraceptivo, e isso também começou a ser, né, com um grande aparato, Estado mais igreja, né, começou ali a ser muito combatido. E também pelo prestígio social. Como elas eram as curandeiras, né, elas tinham ali um poder ali de muito privilégio, né, elas eram muito bem vistas pela sociedade, elas eram, os homens, inclusive, eles respeitavam, então era preciso combater ali essa liderança social das mulheres. Como? Transformando as mulheres em recursos produtivos do capitalismo por meio do trabalho doméstico não pago. A Mari não aguenta mais essa figura, nem a Mônica, né? Mas tá lá no Engels, né? Para quem acha, não é uma coisa que está só na Federici, tá? Ela resgata lá no Engels, né? A origem da família da propriedade do Estado, né? Ele vai falar da questão de que o capitalismo ele se mantém pela produção e pela reprodução. Reprodução aqui em 3 sentidos, eu diria. Reprodução da vida, né? Eu me reproduzo, ali eu tenho filhos.
reprodução do ideal, porque o capitalismo também é um modo de sociabilidade, ou seja, uma forma de pensar. Ah, eu vou ser feliz no dia que eu tiver um carro, uma casa, não eu vou ser feliz no dia que eu for, né, consciente, livre, amoroso, uma pessoa assim, né, solidária, não, né? Então a gente tem a coisa de educar, né? Cadê a mãe dessa criança que não é disciplinada e não vai ser disciplinada no trabalho da fábrica, do escritório, né? Então também essa questão da condução moral, né, da reprodução moral do capitalismo. E por último, a reprodução no sentido de manutenção da mão de obra. Né? A Mara mostrou lá a Angela Davis, é uma mulher que vai explicar muito bem, né? Porque se a gente parar para pensar, agora, né, no trabalho assalariado, o que vai acontecer? Né? A gente vai ter, né, essa pessoa, gente morta não produz, né? Acho que isso a gente sabe. Ai, Fernanda, o que isso tem a ver? Então, ele precisa comer, ele precisa que alguém cuide da saúde dele, ele precisa ter condições ali salubres de habitação, e quem é que vai garantir tudo isso e de graça para o dono da fábrica? A mulher. Né? A mulher que agora foi relegada como a escrava desse homem que está sendo explorado ali na fábrica, né? No trabalho capitalista. Né? E o que vai acontecer? Se parar para pensar, vamos trazer para o Brasil, né? Talvez fique mais... Compara com dono de escravo. Ai, Fernando, que maravilha, pelo amor de Deus, né, minha gente? Terrível. Mas pensa bem, o dono de escravo, como o escravo era proprietário, ele tinha que tirar do bolso dele a comida, a habitação, a vestimenta, tudo, ou seja, toda a reprodução, né, né, nesse sentido de manutenção da força de trabalho dele, ele desembolsava. Com o capitalismo, ele falou assim, melhor dos mundos, eu não preciso mais gastar com a sua comida, eu já gastava mal e porcamente, vamos falar a verdade, né? As pessoas em situação de escravidão viviam, né, pior ali que os animais, né? Porque eles não eram considerados seres humanos. Né? Mas ainda assim tinha um gasto, né? Então, assim, aliviou do bolso e a galera começou a falar, ah, mas que beleza, não preciso mais gastar com alimentação, porque agora a mulher faz um trabalho não pago para o dono da empresa. Né? E é por isso que agora que a gente vai explicar qual que é a relação entre eu sou liberal da economia e conservador nos costumes, amigo, como se fosse reinventar a roda. Né? Se a gente parar para pensar, as políticas sociais, educação, saúde, alimentação, moradia, são políticas de reprodução. O Estado capitalista surge por quê? Porque a burguesia era fina, querida e caridosa? Não, porque eles perceberam que era mais barato jogar para a coletividade financiar a reprodução por meio da educação pública, da saúde pública, do que ele, né, na fábrica, ter que dar um salário digno para você poder pagar ali pela sua própria, né, saúde, educação ali por conta. Né? Então, quando a gente percebe ali, né, no neoliberalismo, que a galera fala PEC da morte, 20 anos sem investimentos reais nos gastos primários, né, na saúde, na educação, na moradia, né? Não é à toa que vem junto o quê? Um conservadorismo moral, para falar mulher bela, recatada e do lar, a mulher tem que ficar na casa, meninas vestem rosa, meninos vestem azul. Por que eu tenho que reforçar o falso, né, esse conservadorismo? Para, de novo, dizer, eu sei que eu preciso do trabalho produtivo, reprodutivo. Não existe o trabalho da produção sem a reprodução, mas o Estado não vai embolsar, só que o empresário quer explorar esses caras. Como é que faz? Alguém tem que fazer esse trabalho sem ser remunerado. Mulherada, mais uma vez. Né? Então, não tem, né? Por isso que eu brinquei. Ah, você é liberal, mas não é conservador nos consumos? Ah, mas se quiser, ali, ó, né? Olha com quem andas, né? Que eu te direi quem és, né? Porque tá andando muito perto ali, né? Dessa galera. Tô terminando, Mari, pelo amor de Deus, não me embate, tá? Então, só para fechar, né? Com essas contribuições da Silvia Federici, a gente percebe que não tem essa do capitalismo e patriarcado, e eu diria e racismo e colonialismo, né? A gente vai falar mais para frente. Por quê? Porque não tem como, né? Se a grande questão, né, que para você ter 1%, mandando nos 99%, trabalhando para essas pessoas, para enriquecer eles enquanto você continua pobre, como é que você faz que as pessoas não percebam isso? Ué, essa galera tem que se matar entre si.
Aí vem o racismo, a xenofobia, a homofobia, a transfobia, todas as formas ali de ódio servem como controle do Estado. Então, não é à toa que diversos autores, né, a gente pode pegar o próprio Florestan Fernandes, quando ele fala que a fascistização não é uma coisa, ai, que estranho, nossa, de onde surgiu o Bolsonaro? Não, faz parte do capitalismo. Né? O ódio é uma política que é sempre ali, né? Faz parte, é inerente, né? Que criou o capitalismo desde o início, né? Desde o primórdio, até para conseguir acumular capital e fazer com que as pessoas aceitassem o capitalismo, era preciso acabar com a identidade daquelas pessoas que eram as principais críticas ao capitalismo, as mulheres, como? Chama elas de bruxa. Né? E aí, chamando elas de bruxas, o que acontece? Né? Essa coisa de queimar, né? Né? Açoitar em praça pública e tudo mais, né? Amarrar e deixar o cavalo, já eram castigos, né? Que no feudalismo já eram amplamente utilizados pelo Estado mais igreja, né? Mesma coisa, contra os hereges, principalmente porque eles tinham algumas cosmovisões, ou seja, visões de mundo, né, e principalmente de papéis sociais que eram muito diferentes do que o feudalismo queria pregar. Aquela coisa assim, não, você tem que ficar quietinho, sofrer, você vai para o céu, não reclama do rei, passa fome a vida inteira. E os hereges falam, gente, na minha religião não é assim. Na minha religião não tem isso, não, de é certo, de um Deus ali que gosta de ver gente sofrendo. Não, na minha religião é diferente. Então, esses hereges, né, essas pessoas que professavam outras religiões, já sofriam esses tipos ali, né, de acusações, né, como magia, sodomia, infanticídio, adoração de animais, que foram passadas para as mulheres. Então, foi tipo assim, a história se repetindo, né, talvez já como tragédia aqui, né, ou como farsa, né, os historiadores ali dirão. E a ideia das mulheres satanistas. Por quê? Gente, mulher pensa por si própria. Vocês acham, né? Se essa galera já era misógina, vocês acham que eles iam admitir que a mulherada era consciente, tinha saberes ali de medicina, caramba, né? De cura, que eles não tinham e que elas lideravam a comunidade? Não. Claro que tem um homem que comanda elas. Quem que é esse homem? Né? O capiroto, o próprio, né? Então, se elas são aí, né, ligadas com o capiroto, os povos originários, a galera ali, né? Então, a Silvia Federici vai dizer, foi o primeiro passo para ir para o continente africano e falar que as pessoas africanas, elas são hereges, então tudo bem a gente escravizar, matar, torturar essa galera, que tudo bem, porque nem gente é. Aí tudo bem ir para o Brasil e para a América Latina como um todo, e olhar para os povos originais e falar, eles não são cristãos, então tudo bem, herege, vamos também torturar, escravizar, matar, tá tudo certo, né? Pelo amor de Deus, né, minha gente? Tô aqui sem, né? Hashtag ironia, né? Então, a gente percebe como a Silvia Federici mostra que o processo do capitalismo, então, ele parte da caça às bruxas e, a partir dali, ele criou a tecnologia do ódio, né, que ele viu que funcionou na Europa. Não é que os homens ficaram contra as mulheres e a gente está aqui nadando a rodo, fazendo o que bem entende, explorando geral, e ao invés de brigar com a gente, o dono de empresa, eles põem a culpa na mulher. Fala, então vamos mandar ele pôr a culpa nos negros? Vamos mandar ele pôr a culpa também nos indígenas? Vamos. Funcionou e o ódio vem aí funcionando, né, ainda como um grande instrumento de controle do Estado capitalista. Né? E aí, quando a gente fala, né, de hoje em dia, não é à toa que a gente está tendo aí, né, ao mesmo tempo, um avanço da pauta, né, do liberalismo econômico, um avanço do dito conservadorismo. Aí eu digo, ele não vem de fumaça, queridinho, né? Porque em geral são os esquerdomachos aí, né, meu povo? Vamos falar a verdade, né? Vamos botar a mão nessa consciência também, os homens. Mas nem todo homem. Calma, gente, estou falando de processo estrutural. Se o teu ego vem antes de você perceber que, de fato, as mulheres sofrem isso estruturalmente, melhor rever as suas prioridades, não é mesmo? Né? Então, ele não foi nenhuma nuvem de fumaça, nenhum problema ali de leitura. Quem está com problema de leitura, talvez seja essa galera que não consegue perceber como a fascistização da sociedade é um instrumento que faz parte do capitalismo, que não está fora, que não é uma coisa assim à toa. Isso, como a Silvia Federici nos mostra, começa desde o início. Né? Desde o início do capitalismo, a gente vê aí
as mulheres, né? O ódio contra as mulheres como essa grande matriz de ódio que vai servir como instrumento de controle ali no Estado, né? E aí, né, minha xará maravilhosa, né, Fernanda Montenegro ali, né, salvem os livros, salvem as bruxas, né? Um pouco para a gente pensar nisso, né? Nessa perseguição aí aos movimentos feministas e tudo mais, que no final das contas, como a Silvia Vetteriti vai nos mostrar, a finalidade básica é encontrar novas formas de arregimentar e de dividir as forças de trabalho. Então, em vez da gente fazer uma análise de fato e ser anticapitalista e, portanto, antirracista, antissexista, anticolonialista, a galera fica o quê? Querendo achar, né? Ah, não, vocês estão fazendo leitura errada. Ah, não tem nada a ver. Ou ele não, né? Elegeu essa galera que está aí, né? E aí está faltando ler, então, Silvia Federici. Falei demais, extrapolei pra caramba, né, minha gente? Por favor, não briguem comigo, né? Mas eu espero aí ter conseguido contribuir um pouquinho. Um abraço, gente. Mas deu uma aula, né, Fernanda? Como sempre, deu uma aula para a gente entender todo o contexto de onde vem toda essa estrutura aí que a gente está emaranhada nela. Muito obrigada, muito maravilhosa. Eu queria que a gente colocasse agora o vídeo do Maraquetê para a gente poder passar a fala para a Mara. Andressa, faz esse favor para a gente. Escute por toda a terra, ecoe no além-mar. Teu maracatu viaja na tradição popular, no canto de resistência, de amor, por essa ciência de fazer coro vibrar. Escute por toda a terra, ecoe no além-mar. Teu maracatu viaja na tradição popular, no canto de resistência, de amor, por essa ciência de fazer coro vibrar. Do maracá, do maracá, do maracá, hey, oh. Escute por toda a terra, ecoe no além-mar. Meu maracatu viaja na tradição popular, no canto de resistência, de amor, por essa ciência de fazer coro vibrar. Escute por toda a terra, ecoe no além-mar. Meu maracatu viaja na tradição popular, no canto de resistência, de amor, por essa ciência de fazer coro vibrar. Do maracá, do maracá, do maracá, hey, oh. Ah, que delícia ver esses postinhos todos conhecidos. O Maraquetê, que é um grupo de maracatu aqui de Varginha, só vi queridos. Eu vou ler alguns comentários, porque não tivemos perguntas, mas tivemos alguns comentários. Na página do Feminismo Popular de Varginha, teve o comentário do Val. Praia dos Ossos revela não só a facilidade, como a inversão da culpa, algo muito comum quando se trata de crimes contra a mulher. Thaís Gazola comentou maravilhosas. E o Feminismo Popular de Varginha comentou: Fernanda, maravilhosa, obrigada pela presença e disponibilidade de sempre. E na página... Estava aqui na página da Marilane, no caso eu. O Val comentou também: espetacular sua fala, Fernanda, fora o show. A Ana Carolina Petit também comentou: arrasou, quem não viu perdeu, podemos ficar aqui por horas te ouvindo. A Ana Martins comentou: Onuma sempre cirúrgica. Muito que bem, não tivemos mais perguntas. Então agora vou passar a fala para Mara Aline Oliveira,
Ela é mestra em Educação pela Unifal-MG, pós-graduada em Filosofia e bacharel em Direito pela PUC Minas Gerais. Mara Aline, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa noite. E a palavra está com você, querida. Boa noite, primeiro a todas as mulheres. Boa noite, Mari. Boa noite, Ana. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Mônica. Obrigada a quem está assistindo. Eu vou fazer, acho que a primeira fala que eu vou ter que colocar isso para fora nesse 8 de março, é que para mim é um dos 8 de março mais dolorosos que eu já presenciei na minha história enquanto mulher, sabe? E eu falo de um ponto que eu falo enquanto uma mulher trabalhadora, eu falo enquanto uma mulher que tem projetos na educação, enquanto uma pessoa que está envolvida com a academia e, principalmente, enquanto uma mulher brasileira no meio da maior pandemia dos últimos tempos. Então, todo o processo de fazer uma fala para mim hoje foi um processo extremamente doloroso e continua sendo, sabe? O que eu quero alcançar com a minha fala? É uma fala de esperança? É uma fala de protesto? Talvez seja uma fala de tudo isso junto, mas eu quero principalmente trazer uma contribuição provocativa, no sentido que a gente possa conversar para se entender enquanto mulher e entender a que feminismos nós servimos, né? Como a Fernanda muito bem trouxe, como a Fernanda muito bem falou, essa aula, qual feminismo nos serve? Qual feminismo nos veste? E a primeira pergunta, eu acho que a gente deveria fazer é: o feminismo é para todos? E aí, nesse ponto, eu vou trazer um livrinho que eu trabalho muito com ele aqui, que me orienta nessas questões, que é o da Bell Hooks. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí direitinho. Sabe por quê, gente? Porque se o feminismo não for para todos, ou se o feminismo não for para 99%, um manifesto, e aí eu vou pegar um gancho na fala da Fernanda, para dizer que tem uma edição, né, brasileira agora, a esse livro tão importante, que nos orienta contemporaneamente, que é um livro que é da Sinjarusa, que é da Nancy Fraser, e é também da Titi Bhattacharya. Então, é uma indiana, uma americana e uma italiana. O que essas mulheres estão falando? Essas mulheres estão falando sobre um feminismo que seja o mais inclusivo possível. Porque na história, né, no nosso caminhar, e eu falo de uma perspectiva pessoal, nosso primeiro encontro com o feminismo, ele passa diretamente por um feminismo liberal. Por quê? Porque o feminismo liberal ele é mais difundido, porque as estruturas estão ao lado do feminismo liberal. O feminismo negro ele não vai ter a mesma facilidade de difusão dentro da sociedade que o feminismo liberal tem. E o que é esse feminismo liberal? É um feminismo que ele não considera a quebra de estruturas de opressão. E quando eu falo dessas quebras de estruturas de opressão, eu estou falando diretamente do capitalismo. Porque o capitalismo, apesar das opressões, como a Fernanda muito bem explicou, elas não nascerem com o sistema do capitalismo, elas já existirem anteriormente a isso, elas cimentaram as opressões de gênero, as opressões de raça, as opressões de classe, elas cimentaram o capitalismo. Elas foram, debaixo da bota do capitalismo, muita gente, muitos povos sofreram essa opressão, e principalmente vinculada à colonização, e o Brasil tem um grande exemplo disso. Então, em que pese as opressões que nós vamos trabalhar não nascerem com o capitalismo, elas foram um ponto importante de consideração para entender esse sistema complexo um pouco mais na totalidade. O meu feminismo e o feminismo popular vargiense se coloca ao lado de um feminismo inclusivo. Nesse ponto, eu vou dizer que não adianta, como a Fernanda muito bem pontuou, que nós vamos nos alinhar a representantes femininas, a uma Tabata Amaral, por exemplo, que vendeu, né, cresceu em cima de uma imagem feminista, mas na hora de fazer considerações
estruturantes sobre a sociedade, como, por exemplo, reforma da Previdência, ela se posicionou ela se posicionou a favor. E aí, o meu feminismo, que se alinha talvez a um feminismo da Tabata Amaral, a um feminismo liberal, ele considera a mulher trabalhadora, ele considera as professoras, ele considera as trabalhadoras rurais. Então, nessa grande crise pandêmica que nós estamos, crise de má gestão, crise econômica, crise socioeconômica, essas decisões do feminismo liberal afundaram ainda mais as nossas desigualdades. Então, é nesse ponto que eu chamo a atenção para a gente não cair nesse engodo, sabe? Não cair nessa armadilha. Porque para que uma mulher avance, é preciso que todas as outras avancem também. Porque senão é excludente, senão é sectário, e isso não me contempla. Nós não estaríamos, talvez, num abismo socioeconômico como nós estamos agora, se lá atrás nós tivéssemos tido como nossas referências mulheres do movimento negro, por exemplo. E aí, eu vou um pouquinho mais aqui, porque eu vi uma entrevista das autoras desse livro, Feminismo dos 99% Manifesto. E aí, salvo engano, foi a Arusa que disse. Ela disse o seguinte: nós nos inspiramos no feminismo brasileiro das mulheres trabalhadoras, das mulheres indígenas, das mulheres negras, para construir essa perspectiva de readequação de um novo feminismo. E aí eu vou um pouquinho lá atrás ainda, que a gente tem uma mulher aqui, fruto das lutas das mulheres brasileiras, que é a Lélia Gonzalez. E aí eu falo para vocês, a Angela Davis, faltou um discurso dela, que ela fez, salvo engano, há 2 anos ou 1 ano, e ela disse: por que vocês, teóricos, academicistas brasileiros, estão vindo atrás de mim, se vocês têm Lélia Gonzalez? E aí, nesse ponto, quando eu falo que o feminismo popular, né, de Varginha, ele se orienta por essas coisas, ele se orienta por essas inspirações. Não adianta eu, enquanto uma mulher branca, enquanto uma mulher com seus privilégios, queira, né, fazer um feminismo que não seja abrangente, que não abarque minha mãe, enquanto trabalhadora rural que não abarque minhas companheiras de trincheira que estão ao meu lado e que passam por dificuldades das quais eu não estou passando, das minhas companheiras que são empregadas domésticas. E aí, quando a gente vai passar para essa discussão de um feminismo que vai contemplar as domésticas? E isso é fundamental, principalmente numa pandemia, porque, de acordo com os dados que eu dei uma pesquisada aqui, essa categoria foi uma das categorias que mais sofreu durante a pandemia. E eu não estou falando só da questão econômica. Antes disso, eu estou falando do risco de contágio. Sabe, é tão sintomático a nossa sociedade. Se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver. Lembra daquela empregada doméstica que foi contaminada pelos patrões, que foram viajar para o exterior, trouxeram, né, essa contaminação no corpo deles, e essa doméstica, ela contraiu a doença e ela morreu. Sabe por que nós, mulheres, morremos, mulheres pobres, trabalhadoras? Porque a nossa saúde é negligenciada, a nossa alimentação é negligenciada, a gente não tem moradia digna, a gente não tem sistema de saúde que, na maioria das vezes, dê conta de forma rápida. As nossas políticas públicas são enfraquecidas. E por que são enfraquecidas? Porque as pessoas que estão decidindo todas essas políticas são homens brancos privilegiados ou mulheres brancas privilegiadas que, em momento algum, estão legislando de acordo com a classe trabalhadora, sabe? Então, esse feminismo dos 99%, assim, fazendo uma aproximação grosseira, é esse nosso feminismo popular, sabe? É esse feminismo que vai ter que romper várias barreiras que estão aí postas, né? E que a gente aprendeu com essas barreiras, porque nenhuma feminista nasce pronta, a gente está se formando, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fez uma leitura, talvez lá atrás, de uma trajetória
liberal, agora é o momento para a gente reformular isso. E aí a gente precisa pensar uma coisa. Se a gente está debaixo da bota do capitalismo, também é debaixo da bota do capitalismo que vai sair qualquer revolução, porque é lá de baixo, é aqui da internalização do feminismo, da base do feminismo, é que nós vamos avançar. Por quê? Porque nós vamos nos tornar diversas. A partir do momento que nós nos tornamos mais diversas, nós vamos conseguir dialogar com mais setores da sociedade aí e trazer mais reivindicações e lutas que talvez no nosso círculo nós não estamos conseguindo enxergar. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E outra, é pensar que nós, enquanto mulheres brasileiras, nós somos mais de 52%. Então, esse protagonismo da revolução é um protagonismo nosso. Então, a gente vai ter que ir para todos os lugares, para todas as frentes democráticas possíveis nesse momento. E eu não estou falando de fundar um partido aqui, não, até mesmo porque algumas estruturas políticas que nós tínhamos anteriormente não dão conta do momento que a gente está vivendo. E sabe por que não dão conta? Porque elas não são plurais, elas são hierarquizadas, elas são machistas. Então, nós temos que criar a nossa própria revolução, nos nossos próprios grupos e na microdimensão. Nenhuma revolução vai acontecer se ela for hierarquizada, ela tem que ser verticalizada, integrativa, inclusiva. Então, eu acho que, estou com medo de me alongar muito, mas eu acho que mais ou menos o que eu queria dizer é nesse ponto. Vamos lutar então agora, juntas, pelas mulheres que estão lutando pela vida. É vacina para todas, é auxílio emergencial para todas, é prioridade das domésticas e dos trabalhadores de educação para vacinação. É isso que a gente precisa. A gente precisa de uma democracia radicalizada. É esse que é o momento que a gente vai dar o grito agora para falar, não, pera, chega, não dá mais. E partir para o embate. E eu vou falar outra coisa. Nós não temos grandes meios de fazer isso. O que a gente tem é muito pouco, mas é na microdimensão que as coisas se alteram. Então, eu vou dar um exemplo muito simples, mas que me fortaleceu extremamente hoje, que foi a nossa ação de distribuição de máscaras do feminismo popular, né? Sim, gente, nós só tínhamos 100 máscaras. 100 máscaras de FF2, isso, panfletos, e mais nada, e boca a boca, sabe? E aí, essa ação me revigorou, por mais cansada que eu tivesse, enquanto trabalhadora que eu também sou, por mais desanimada que eu estivesse, enquanto pessoa que já circulou por grupo de militância dos mais diversos possíveis, sabe? Mas quando você está com pessoas que entendem a sua luta, isso te fortalece de alguma maneira. E isso é uma micro-revolução. Então, com várias micro-revoluções, a gente vai dar possibilidade para que pessoas muito diferentes tenham a sua existência permitida. Eu quero um feminismo que tenha a existência das pessoas queer, das pessoas LGBT, das pessoas transex, das mulheres trabalhadoras, sabe? Das mães. É uma coisa muito simples, porque eu, enquanto mulher solteira, enquanto eu não dialoguei com mães e trago o exemplo da Marilane, eu não consegui entender muito bem a perspectiva. E aí? Então, eu acho que, mais ou menos dentro do que eu queria falar, se sobrar um tempinho, depois eu volto a falar sobre a questão dos trabalhadores em educação, que é uma situação muito, muito problemática na rede estadual de Minas Gerais. Por quê? Porque o Zema se alinha a Bolsonaro, né? É um comparsa, né? Essa tecla. É isso. Então, eu acho que não vamos desistir, vamos partir para uma democracia radicalizada e de uma democracia que permita a existência das pessoas mais diversas possíveis e das reivindicações mais diversas possíveis. Isso não se choca em momento nenhum com a luta de classe, com a luta de raça. Todas estão integradas, todas estão ramificadas ali entre si e não se destrói qualquer tipo de opressão sem que a gente faça esse recorte. Gênero, raça, classe. Eu acho que é isso. Mara, muito obrigada. Andressa, eu queria te pedir para colocar todas nós na tela, por favor. Mara, infelizmente a gente não vai mais
ter tempo de voltar no assunto da educação, que é tão fundamental, mas a gente colocou um teto de 1h30 de live e a gente já extrapolou esse teto. E a gente tem ainda a Ana, maravilhosa, para fechar nossa live ao live. Ela vai fechar com um som maravilhoso para a gente ao vivo. E eu quero encerrar agradecendo. E eu quero agradecer principalmente essas iniciativas mesmo, dessa parceria das mulheres de luta, né? Tanto a Fernanda quanto a Mara trouxeram aí autoras importantíssimas para a nossa construção e para o repensar a pessoa e a mulher que somos. Mas também é importante valorizar isso que você trouxe, Mara, essas mulheres que lutam com a gente, as mulheres que vieram antes da gente, as nossas avós, as nossas mães, as nossas irmãs, as nossas cunhadas, as nossas companheiras de luta, né? Essa ação de hoje que a Mara contou, muito motivada pela Mara em si, a gente teve que lutar porque um dos que estavam juntos na construção era um homem e ele queria distribuir rosas. E a gente teve que argumentar que não, amigo, vamos distribuir máscara. E tivemos que argumentar, né? E não foi fácil, mas conseguimos convencê-lo de que seria uma ação muito mais proveitosa para todos. Então é isso. O feminismo está aqui para garantir a existência da diversidade. Isso é importante. E que a gente valorize a existência uma da outra. Para mim, um dos maiores ganhos foi esse. Foi reconhecer o amor que existe entre a gente, que muitas de nós mais antigas, foi construída muito mulheres. E poder desconstruir isso e eu ter essa sensação hoje, quando eu conheço uma mulher, eu já gosto porque é mulher. Então, sentir essa desconstrução dessa rivalidade, para mim, já é um grande avanço, porque é nessa união que a gente potencializa as nossas forças e encontra, como a Mara disse, esse descanso e esse reabastecimento para seguir na luta. Então, agradeço demais tudo que a Mara trouxe e acrescentou, e essa beleza infinita. A Fernanda e essa aula, esse conhecimento, com essa cara de menina, gente, esse conhecimento de uma anciã. A Andressa, que trouxe para a gente todo esse suporte técnico e conseguiu me deixar aqui tranquila para poder só fazer os encaminhamentos da live, cuidou de todo o suporte, foi maravilhosa, fez a transmissão aí simultânea. Muito obrigada, Andressa. Ana Martins, que está aqui com a gente, que vai encerrar e finalizar essa live com uma poesia e uma música. Mônica também, Cardoso, que esteve com a gente. Todo mundo que acompanhou a live, que comentou. A Mônica comentou, parabenizou você, Mara, falou que é muito bom te ouvir. E todos que comentaram, muito obrigada. Continuamos em luta e continuamos unidas e continuamos fortes. Se alguém quiser se despedir, fiquem à vontade. Eu encerro por aqui. E você quer, Ana, Fernanda, Mara? Ana não, Ana vai terminar com a palavra. Mara, Fernanda, vocês querem se despedir? Então tá bom. Um grande beijo para vocês. Andressa, um beijo, boa noite, muito obrigada. E Ana, fica com você, então, a finalização da nossa live. Muito obrigada. Mulheres maravilhosas desse Brasil baronil. I'm every woman, it's all in me. I'm every woman, it's all in me. Everything you want done, baby, I'll do it naturally. Feliz o dia em que seremos livres. Somos muitas, mudas. Feliz o dia em que seremos livres. Somos sólidas, líquidas, transitivas. Feliz o dia em que sobreviveremos menos do que viveremos. Viveremos cada segundo, em cada dia, com cada letra. Viveremos as nossas vidas. Não queremos a vida já imposta por vocês. Eu sou toda mulher. Nós somos livres. Feliz o dia em que seremos livremente pessoas, mulheres.